o campeonato dos construtores resolvidos, os pilotos estão mais do que nunca como cowboys. Viajantes longe de casa, cada um por si. Mas e na terra sem dono da Fórmula 1? Ganha quem é cowboy solitário há anos? Mas e quando 2 cowboys respondem ao mesmo xerife? Mas eu achei que cowboy não respondia a ninguém. É Race Week de novo e a Fórmula 1 tá em Austin. Eu sou a Giovana, tô aqui junto com a minha irmã Luísa pra falar sobre Fórmula 1 e outras coisas legais. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Tá começando agora mais um episódio do Bifast Podcast. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros, precisam ser rápidos. Como é que vocês estão, meus bens? Eu quero saber quem é que tá no clima da galera de cowboy. Que saudade do Daniel Ricardo. Gente, o nosso Instagram tava num clima de nostalgia porque a gente postou o Race Week, né? E não tem como falar de Austin sem falar dele. Não, exato. E assim, o Daniel Ricardo, vocês colocam Fórmula 1 Austin, Fórmula 1 Cota, que é o nome do circuito. Assim, o que mais tem é foto do Daniel Ricardo no Pinterest. Chegando no paddock de cavalo icônico. Com o casaco lá da bandeira dos Estados Unidos. Gente, como é que eu não ia colocar isso de 2 metros na arte do Race Week? Sim, seja ficando de fora, né, do GP de Austin, né, sendo tirado do grid final de semana antes. Não, isso foi talvez uma das maiores crueldades da Red Bull em remover um piloto, né? E olha que eles são muito bons de fazer isso no geral, né? Na véspera de Austin. Sim, e o Daniel Ricardo tem lojinha esse ano em Austin, né? Então... Ele sempre tem, todos os anos. Inclusive, no ano passado, ele tinha todo e aí, circo armado, teve né? a lojinha dele, mas ele, obviamente, não tava lá. Ai, por favor, né? O nome disso é amor próprio. Eu não sei se ele vai estar esse ano, provavelmente também não. Tu acha que não? Acho que vai. Tu acha que vai porque ele já pop-up da Enchanté? Porque ele já anunciou a aposentadoria e tal. Então, vamos ver, porque esse ano ele poderia tranquilamente não ter feito, né? E ele já tá se reaproximando um pouco de... Ele fez uma ação com a Rafa também, da Academy, da marca dele, que é a Enchanté. E a Rafa é uma atleta Red Bull, né? Então, eu acho que de uma certa forma ele tá começando a se reaproximar, assim, do esporte. Mas o Daniel Ricardo, ele é uma figura, assim, ele é um boa praça. E o Boa Praça, ele se dá bem com as pessoas, né? Ele tem essa coisa assim de, ele fica chateado, mas aí ele não queima ponte. Não queima pontes, isso é uma coisa muito inteligente de se fazer. Exatamente. Inclusive, isso é uma coisa que a gente sempre comenta sobre atletas que saem de uma equipe pra outra e continuam numa boa. Tipo assim, meio que o anti-Oscar Piastri com a Alpine. Na verdade, acho que nem é culpa dele essa altura. Acho que todo mundo que se livra da Alpine meio que não quer manter uma relação assim. Tirando o Fernando Alonso, né? Tirando o Pierre Gasly, né? Não, o Gasly agora é o menino dos olhos da Alpine. Ele é o Labubu do Fla, eu acho. Que imagem mental. Hoje de manhã, a Williams postou o Luke Browning vai fazer treino livre no México. E eles postaram breaking, não sei o que, o fulano. Sim. Até eu chegar na informação que era o treino livre no México. Por favor. Não, é porque eles tacam o breaking, que é pelo engajamento, né, Luísa? Pelo clique. Você põe ali breaking, a foto do Luke Browning, o que eu penso? Vai substituir o JV de chefe de equipe. Não, já imediatamente. Já acho isso. Vão tirar o Alex? Não. Vão tirar o Carlos? Também não. Vai ter que ser o JV? Pelas minhas contas, tá? Era quem ia ter que tirar mesmo. Que a Lia Bloch nós não ia tirar também. Não, a Lia ganhando corrida, não é pra tirar. Também se não é ela, né, carregando aquela equipe nas costas. Eu vou dizer é verdade. Olha, bom, mas então o negócio é o seguinte. Nós não temos nenhuma notícia ainda do contrato do Jorge. Ganhou a corrida. Isso aí é um Já absurdo. é segunda-feira, vocês terça, tá? Não tem nenhuma corrida do contrato dele. Se vão deixar pra assinar o Jorge de chapéu de cowboy, eu vou achar um pouco ruim. Mas eu vou gostar também. Não, a gente aqui no Bifest, a gente tá se virando pra fazer o quê? Pra manter o George no zeitgeist de notícias da Fórmula 1, né? Mas nós vamos conseguir. A gente deu um jeito de comentar as fotos antigas do Instagram dele, ficou bem legal. Ficou. A gente tá se esforçando pra manter ele, o quê? Na boca do povo, Mas né? ele ajuda, né? Não, ele tá fazendo tudo que ele pode. Agora, eu vou te dizer uma coisa, tá? Austin tem um tempero pra realimentar as nossas rixas pessoais com alguns dos pilotos. Não, então, porque tu sabe, a gente tenta ser super diplomática. O pessoal sempre nos pergunta, mas quem é o piloto favorito de vocês? E a gente tem piloto favorito. A diferença é que a gente tenta ser o quê? Imparcial. Como segue? Não, mas a gente tenta. Sabe que tomamos hate falando que a gente tava instigando hate na McLaren? Da onde? Tomamos esse hate. Foi Gente, uma infeliz só.
Nós tomamos. Não, ó, vocês sabem, eu tenho panos físicos que a Luísa me deu pra eu Isso. passar pra McLaren. A gente nem falou o nome dela no último episódio. Eu Todo defendo. mundo entendeu a piada. Eu defendo a McLaren desde aquela era trevas, que tinha o Alonso lá, o Alonso, Stella, Jenson Button, estreia do Zac Brown e um sonho. E um sonho. Então, assim... Que tá se tornando um pesadelo atualmente? Sim. O que eu penso? Eu acho que o pessoal tá meio com as emoções à flor da pele, né? Então alguém fala, McLaren... A pessoa já acha que vai vir Isso. um hate, entendeu? Ai, mas não tem problema. Aliás, desculpa, McLaren não, é inominável. Isso, bota o trovão. Não, depois eu faço no pós. Tá, mas aí nós tava falando da rixa pessoal dos pilotos. Sim. Tu não acha que é um bom momento pra ter o Minuto Fernando Alonso? Eu acho total um bom momento pra ter o Minuto Fernando Alonso. Porque a nossa era rinha aí que eu ia pessoal chegar. com o Liam Lawson começou ali, né? Não, então, era aí que eu ia chegar, porque a gente tenta manter uma relação, assim, amigável com os pilotos. Sim. Tem um que a gente não vai muito com a cara, acontece... O Liam Lawson que é um chato, E né? ele acabou... Chato. O Leão, coitado. Ele acabou pegando um pouco esse papel. Por quê? Por vários motivos, mas também ano passado ele meio que estremeceu a relação com os alumsites, né? Sim. Alumsites assistindo sabem do que eu tô falando. Porque na primeira corrida oficial dele como piloto de Fórmula 1, assim, ó, titular, né? Lembrando que tiraram o Daniel Ricciardo antes de Austin, que é o que a gente tava falando que antes. já tinha esse ranço aí, né? Já tinha esse ranço. Aí chega o Liam Lawson, ele decide correr como se fosse eu jogando o joguinho do aplicativo da Williams. Sim. Sim, pra quem não sabe, Giovanna no Joga volante... muito mal. No volante é um perigo constante, né? Mas assim, ele posicionando um carro que nem um louco, ele deu assim umas 5... Nossa, no começo ele fazia muito isso, ele melhorou muito esse ponto. Então, mas eu acho que a gente lembra? tinha uma expectativa super alta. Não, porque ele quando... não sabia onde deixar o carro na pista. Não, e assim, ó, em 2023, quando ele veio substituir o Daniel Ricciardo, porque ele realmente fraturou a mão, ele teve que fazer Isso. cirurgia... A gente ficou impressionada com a performance do Liam, porque É, ele fez ele um bom tinha ido trabalho. bem, né? Então, quando a performance do Daniel Ricciardo tava decaindo em 2024 e tinha esses rumores de que ele ia ser tirado, o pessoal não achou de um todo ruim, de um ponto de vista de performance, né? A substituição. O pessoal Sim. não gostou, porque todo mundo gosta do Ricardo, porque ele é muito gente boa, porque ele ia perder Austin. Tinha uma base de E- fãs enorme, né? Que tava muito triste com a forma como foi Sim. feita a troca, né? Tinha muita gente com a expectativa de que ele voltasse pra Pra Red Red Bull. Bull. E, enfim, o Liam Lawson acabando logo na sua primeira corrida, dando uma decepcionada no povo. Nos alonsites, né? Vocês me entendem? Eu e os 3 alonsites que ouvem o Bifast. Não, é mais. Não, tem mais. Eu conheço vocês, a gente fala pro direct. Mas assim, logo na sprint já deu problema. Porque Sim. ele tava pilotando, que nem eu falei, que nem eu jogando o joguinho do aplicativo da Williams. Ele deu uns 5 cortaços no Alonso naquela sprint. Tanto que o Alonso nos deu aquele rádio ótimo de essa AlphaTauri é um idiota. Sim. Sendo que já era RB, né? Não era nem mais AlphaTauri. Mas é que isso aí faz parte do cinema, entendeu? Isso aí é porque o Alonso, ele corria pela Minardi, que Isso. foi a equipe que foi comprada pra virar a Toro Rosso. É. Que virou AlphaTauri e virou RB. Ele sabia o que ele tava fazendo. Vocês acham que ele tem a obrigação também de falar o nome que eles querem que ele fale? Não, imagina se esse ano ele tivesse que falar, ai, essa Visa Cash App, Pay Now, nanana. Ele não ia falar. É, isso aí não. E aí, depois da corrida, foi o real momento absoluto de cinema. Porque eles saíram do carro e começaram a bater boca. E ninguém tava conseguindo ouvir o que eles estavam falando, Não, né? não tinha como ouvir o que eles estavam falando. A gente só via a imagem de longe, ninguém tava microfonado. Sim. Aí o Alonso foi na mídia, ele falou altas declarações de é ele quem tem 6 corridas pra se provar, a carreira dele que tá em jogo, não é a minha. E assim, mesmo que a gente Eu amo! Mesmo que a gente não saiba exatamente o que eles falaram entre si naquela hora, o que a gente sabe? Depois, na classificatória, depois da sprint, depois de tudo isso, o que aconteceu? Tava todo mundo fazendo fila ali pra sair da pit lane, da pit exit, e aí foi só eles saírem ali da pit exit que o Alonso passou na frente do Liam Lawson e, tipo, tomou a posição na frente dele. Sim. E De foi uma forma bastante bruta, digamos assim. uma forma bastante hostil. É, isso. E aí, então, o engenheiro do Liam chamou, isso aí foi o Alonso. E aí o Liam falou, sim, ele falou que ele ia me ferrar, eu acho que é isso aí, ele me ferrou. Sim, é isso! sim. É essa Fórmula 1 que eu quero. Sim, gente, olha, mas isso é o tipo de coisa que me preocupa assim. Vê, cadê o PR? O Alonso não tava nem aí pro PR. É o tipo de coisa que me preocupa porque daqui a pouco o Alonso aposenta, daqui a pouco o Hamilton aposenta, o que nos sobra? Né? O Tipo- Max. O Max é a com raiz. essa ideia de jogar jogar GT3 é bom, né? De pilotar GT3. Tu confundiu com GTA. Não, vamos deixar assim, um final de semana prolongado. Ai, olha, não vai ter corrida 1 mês. Ai, daí o Max vai lá e pilota um carro. Vamos ter que deixar assim um pouco. Não vai dar pra dar toda essa baixa numa temporada só. Por isso que tem que trazer uns apocalípticos, entendeu? Sim. Eu sou a favor do caos. Pois é, e assim, ó,
Eu não sei, tá? Porque eu tô achando que vai começar a rinha piloto a piloto, tá? E como na nossa introdução, acho que vocês já entenderam por que a gente tá falando isso. Mas Austin tem essa coisa, tipo assim, a temporada tá acabando, o que eu ainda posso fazer, sabe? Claro. Tipo, lembra o George ano passado? Lembra o que aconteceu pra ele na classificatória? Ele bateu o carro. E depois na corrida Q3. o Hamilton bateu também. Então foi não foi bom o primeiro Sedes, né? Sim. Se bem que o George escalou o grid depois, não escalou? Não, sim, mas o negócio foi o seguinte. George escala grid. Essa pressa pra conquistar as coisas, entendeu? Sim. Que daí vira uma afobação. Não, eu Que entendo. já aconteceu 1 milhão de vezes em Austin. Eu não sei se é porque tem sprint. E aí, então... Acontece mais coisa. Não, e aí são 2 qualis, são 2 corridas, né? Enfim, guardadas as proporções... Tipo, as coisas são mais sérias, digamos assim, do que só 3 treinos livres. Mas eu preciso dizer que o George, ele tem essa questão da gente associar ele com as batidas, né? Que obviamente nenhum piloto quer carregar essa reputação. Mas ele já fez 2 conteúdos só hoje, segunda-feira de manhã, com um chapéu de cowboy, tá? Não, ele vem forte, na tá? altura. Mas eu queria dizer que essa temporada, se ela provou qualquer coisa sobre o George, é que ele tá evoluindo como piloto. E como pessoa também, eu acho. Ele eu não vou ficar arrumou devendo. uma confusão ainda desde a volta do Summer Break. Não, mas assim, mas é isso que eu tô falando. Teretetê. Eu sou a favor um pouco do caos que a gente tava falando antes ali do Fernando Alonso, porque assim, um pouco do molho da temporada passada, do fim da temporada, foi que ele decidiu se embicar com o Max, lembra? Sim, que foi mais ou menos nessa época, porque o Max deu a coletiva dele sozinho em Singapura. Foi. Foi mais ou menos por agora que E meio que começou... a gente nem viu como é que eles se resolveram, porque lembra, o Max tinha acabado de avisar que ia ter nenê, e aí era tipo Abu Dhabi, o pessoal perguntou como é que tava ele e o George, ele falou, eu tenho certeza que a gente vai conversar e vai se apaziguar agora nas férias. Vai tomar um lanche juntos. Tomar um sorvete, né? O Max gosta de crepe em Mônaco. Eu adoro essa lore que o Max gosta de comer crepe em Mônaco. Gente, eu tenho que dizer que eu aprendi o que é lore agora, essa semana. A Giovana que me ensinou. Alguém deixou um comentário, essa lore. Eu falei, gente, eu não tô sabendo responder esse comentário. Mas eu adoro essa lore do Verstappen gostar de comer crepe. Ele, inclusive, vai com o Lando comer crepe. Porque... Ou ia, né? Também faz tempo que a gente não vê imagens disso. Pois é. O Lando também não frequenta mais as festas de aniversário da Penélope. É verdade, porque foi nas férias a festa, né? Foi. O Lando e o Nick de Vries iam. Mas eu gosto muito disso porque isso causa, acho que uma identificação. Eu não sei se é uma coisa do litoral gaúcho ou do litoral brasileiro em geral, mas a gente tem muito essa coisa de comer crepe na praia. De no centrinho, né? Tem essa vibe, tipo assim, lazer, sabe? Comer um crepe. Lembra quando eu tirei carteira de motorista no primeiro verão? Sim, que tu Que a gente botava todo mundo no carro Tu e levava ia. os primos pra comer crepe. Isso. É isso aí, gente, olha só. Porque aí não precisava mais de um adulto que levasse. Aí tu era o adulto. Spoiler, eu era o adulto. No caso, precisava, né? Porque Porque tu não só era adulta, como tu tinha carteira. Isso aí foi o quê? Vai um ano E a gente tinha que trocar de praia pra conseguir fazer. Isso aí vai um ano de ser adulto pra conseguir fazer também, né? Sim, mas agora, olha só, eu vi um fato muito interessante, fazendo pesquisa pra esse episódio, sobre Austin ser entre os 3 grandes prêmios dos Estados Unidos, o que é considerado, uma corrida para um fã de verdade. Eu vi isso também. Enfim, várias aspas no termo fã de verdade, vocês já conhecem o que a gente pensa sobre isso, né? Enfim, mas seria no sentido de que é uma corrida raiz, etc, né? Nós estamos comparando com Vegas, com Miami, que os americanos não costumam gostar tanto desse hype, é uma coisa mais turística. Não, e até eu acho que nem é tanto nesse sentido de, a corrida dos fãs de DTS versus a corrida dos automobilovers. Eu acho que não é fã de verdade nesse sentido. Eu acho que tem um pouco essa... De característica do circuito também, tu não acha? Eu acho que tem um pouco essa conotação de Las Vegas e Miami serem corridas mais comerciais, no sentido de ser a corrida que todos os patrocinadores vão levar os seus convidados, e que eles vão levar o pessoal endinheirado, que é mais pra entreter esse pessoal que põe dinheiro na Fórmula 1. E tem uma outra leitura também que eu acho que a gente pode fazer que resume um pouco isso. Austin é a corrida feita para o público interno. Sabe? Miami e Las Vegas é feita para o público externo. Eu acho que é um bom jeito de colocar. Sabe? Não é tanto sobre, tipo, o fã de DTS gosta de Las Vegas, o fã raiz gosta... Não, eu acho que é uma questão, tipo, fãs e patrocinadores, sabe? Não, beleza. E eu tô usando o termo fãs de verdade porque, tipo, foi o que apareceu na pesquisa. Como eles se referem. Mas me chamou muita atenção perceber o seguinte...
Austin também é um grande prêmio conhecidíssimo pelo catwalk de todos os pilotos, com 1 milhão de chapéus. Eles adoram se botas de paramentar, cowboy. né? Toda essa questão. Gente, Lance Stroll em 2023. Cinto de fivela, bota de cowboy, e a bola de chapéu, futebol americano, a bola de futebol americano. Enfim. Eu já devo ter visto uns 500 milhões de edits disso no com meu razão, TikTok. porque quando As chega o pessoas material, amam esse material. tem que fazer. Mas, olha só. Então, a corrida para o fã de verdade, ela também contempla o piloto vestido de cowboy. Sim, não precisa ser uma coisa assim. Sabe? Eu achei Perfeito. legal a gente pensar isso, porque provavelmente a gente vai ter muito tempo de tela nesse final de semana deles mostrando as estrelas de xerife, eles brincando em touro mecânico, todas essas coisas. E esse tempo de tela tem sido muito discutido nas últimas semanas, porque basicamente vários deles perderam tempo de tela para as WEGs, de acordo com a internet. Então, isso foi uma coisa que me chamou muito atenção, porque a gente comentou sobre isso também. Não a gente fez um vídeo, na real, falando sobre como a transmissão, e nós não estamos falando da Band, nós estamos falando da Fórmula 1 que cede as imagens, etc. As imagens, todo mundo no mundo inteiro tem as mesmas imagens, porque é a própria Fórmula 1 que capta. O que varia são as narrações, os comentários e tal. E aí, a gente considerou, e aí muitos de vocês consideraram e tal, foi um vídeo que andou consideravelmente e mais ou menos todos estávamos indo nisso. Honestamente, eu não me lembro de ter visto um comentário falando que, não, eu achei que foi ótimo. Não. Eu acho que, em geral, o pessoal concordou. No geral, quem gostou se absteve da discussão. Mas que a gente considerou só que aí mostrava muito a ponta de cima do grid e não mostrou várias coisas que teriam deixado a corrida mais interessante pra quem tava assistindo de casa, que deu a impressão que foi uma corrida que não aconteceu nada e, na verdade, aconteceram muitas coisas. Exato. E nesse vídeo, muitas comentaram assim, poxa, apareceu mais a namorada do fulano do que as ultrapassagens do ciclano. Apareceu mais a namorada do fulano de tal do que o fulano de tal fazendo tal coisa na pista. Sim. Enfim, e aí a gente reparou que tinha essa discussão sobre o tempo de tela que as WEGs tiveram na última transmissão. Inclusive, se criou uma trend no TikTok, não sei se chegou pra vocês, do pessoal pegando, vários momentos marcantes da Fórmula 1. Eu vi uma que era Abu Dhabi 2021, que foi aquela disputa bizarra entre o Hamilton e o Verstappen. Que eles mudaram a regra de última hora, enfim. Na hora da corrida. E aí, então, pegaram aquela última ultrapassagem que fez o Max campeão, e bem na hora da ultrapassagem eles editaram pra como se tivesse cortado pra uma WEG. Isso é muito bom! Mas enfim, eu vi vários memes nesse sentido, e é muito engraçado, mas isso me chamou muito atenção, porque eu não fiquei com a impressão de que foi necessariamente um excesso de filmagem de WEG que causou essa impressão em quem assistiu a corrida. Mas eu acho que foram duas coisas. Primeiro, a gente não ficou com essa impressão, pessoalmente, apesar de ser uma discussão pertinente. Eu concordo. Total. Caso isso de fato tivesse acontecido, poxa, é óbvio que não é para as pessoas de fora aparecerem mais na hora da corrida do que quem tá lá correndo. Claro. Mas teve uma diva que fez muito por nós. Eu sei, a menina do TikTok, né? Teve uma menina que pegou, ela... Não sei como é que ela fez, se ela reassistiu a corrida, se ela fez o quê, mas basicamente ela tava de feriadão. Ela tava com bastante tempo livre, obrigada, diva, mas ela voltou a corrida inteira. E ela pegou e gravou todos os momentos em que uma WEG foi filmada no meio da corrida. Sim. E no total deu, menos de 30 segundos. Sim. Esse foi o cálculo. Meio que comprovou que não foi... Eu sei que 30 segundos é bastante tempo se tu para, assim, mas tu pensa mas foram que foi 30 segundos divididos. ao longo de 2 horas de transmissão ali, enfim. E divididos entre outros convidados também, que apareciam eventualmente. Isso mesmo. E assim, na minha percepção, é relativamente normal as WEGs serem mostradas no volume em que elas foram mostradas na última corrida. E também, não foi uma coisa fora do normal. Eu acho que o fato de ter sido uma corrida que mostrou errado, já expliquei porque eu penso isso, o que estava acontecendo na pista e deixou a transmissão muito menos atrativa, eu acho que isso sobressaiu esses outros aspectos, sabe? Eu vi muitas pessoas comentando da família Stroll, que a menina Chloe não mostrava o rosto do bebê desde que nasceu. E aí eles estavam na garagem, assim, deram um super close na cara da criança. Não, sabe? Isso até me chamou atenção. Isso chama mais atenção, eu acho, porque tava chato. A principal questão é que eu acho que a gente teve uma... Não dá nem pra chamar de uma batalha, nada a ver. Toda a questão do Lando com o Max, que o Lando ficou basicamente a corrida inteira tentando passar o Max. Porque se tivesse acontecido, teria sido bom, né?
Sim, pra Se emoção da tivesse o que corrida. mostrar, realmente, a câmera tava no lugar certo. E eu acho que teve, assim, uma tentativa real de ultrapassagem que ele conseguiu se aproximar o suficiente, mas de resto ficou mostrando ele ali atrás do Max, seguindo um carro seguindo o outro, enquanto teriam outras coisas pra mostrar em outros lugares da corrida, sabe? Sim, e diga-se de passagem, né? No momento em que tu repara que vai ter uma batalha, que vai ter uma coisa, corta a câmera. Corta na hora, mostra pra né? lá, né? Óbvio. Óbvio. Mas, inclusive, tiveram várias questões de replays que eles tocavam, tipo, 10 voltas depois do que tinha acontecido. Sim. Então, muitas pessoas... Eu lembro muito da gente comentando a questão A do gente Kimi comentou Antonelli no- com as Ferraris. A gente comentou no último episódio também sobre isso. Tipo, quem tiver interesse de ver completo, exato. volte lá, a gente comentou os detalhes. Mas foram várias coisinhas, e no fim das contas, o que eu acho que aconteceu foi que as pessoas pensaram, bom, quais são as coisas inúteis que mostraram, sabe? Que ocuparam o lugar de coisas que poderiam ter sido Sim, úteis. bom, olha, desnecessário ficar mostrando as wags. Ok, aí então eu acho que isso meio que tomou o lugar das... Eu acho na isso cabeça das pessoas, tá, coisas que pra mim não fazia diferença ter visto, wags. E aí aquilo meio que foi o bode expiatório de toda coisa. Eu acho isso também. E tem aquele hate normal das wags também, né? Eu acho que tem sim. um pouco isso. Mas eu acho que a gente deveria pensar, já que tu tava falando do Lando e do Max, sobre uma coisa meio... Não sei se isso vai rolar, tipo, meio acordo de cavalheiros esse ano. Mas no ano passado, em Austin, os dois protagonizaram aquelas coisas, tipo, ai, ele me empurrou. Não. Ele que foi. Teve uma grande foi questão com o ele. limite de pista, né? Porque Austin... Nossa, teve muita volta deletada. Sim, porque a Austin é um circuito fixo, né? Não é um circuito de rua agora. A gente Sim. teve um monte de circuito de rua meio seguido. Talvez a gente tenha desacostumado um pouco. Mas Austin não tem essas paredes que a gente encontra num circuito de rua. Então é muito possível tu sair da pista e simplesmente voltar, né? Sim, começando por aí. E teve uma super função que o Lando tinha que ter devolvido posição pro Max. Porque daí, então, a direção de prova entendeu que ele tinha, de fato, tirado o Max da pista. Ele não devolveu a posição, tomou punição, tu lembra? Exato, Isso a foi questão... tudo em Austin. Imagina se isso não acontece. Isso foi tudo em Austin, porque o que aconteceu? Tinha uma disputa, novamente, entre Lando e Max de posição. Ai, meu Deus, se isso acontecer esse ano, a transmissão vai falir, né? Vou ficar só ali. Mas, basicamente, eles estavam naquela função de que um tentando passar o outro, só que aí um empurrava o outro pra fora da pista, ou então o outro tentava ultrapassar por fora da pista, e a briga era essa. Teve um momento em que o Lando conseguiu ultrapassar o Max, só que o que aconteceu? Eles estavam saindo de uma curva, o Max, ele ocupou todo o espaço da pista, o Lando saiu e acabou passando ele por fora. Então foi essa coisa, o Lando dizia que ele me empurrou pra fora, o Max dizia, ele saiu da pista e ganhou uma vantagem, conseguiu me passar. No fim das contas, a McLaren decidiu não ceder de volta a posição, ou seja, o Lando se manteve ali na frente. E a direção de prova entendeu que o Lando tava errado. Exatamente, chegou mais pro fim da corrida. Isso já era no fim da corrida, mas chegou mais pro fim da corrida e eles penalizaram o Lando em 5 segundos. E tem uma coisa que eu tenho certeza que não vai acontecer esse ano. O Oscar era o P5, né? O Lando e o Max estavam brigando pelo P3. E o Oscar recebeu uma orientação no rádio de dar uma desaceleradinha, segura aí, vamos começar a ganhar tempo pro Lando não cair pra trás de ti. Exato, qual que era a questão? Com a punição... Jura! Com a punição de 5 segundos que o Lando levou, ele perderia a posição pro Max, né? Aquela posição que ele tomou por fora da pista. Só que o que acontecia? O Oscar tava logo ali. Se as coisas continuassem como estavam, não só ele perderia a posição pro Max, como ele perderia a posição pro Oscar. E tem um outro detalhe ainda, depois que isso aconteceu, quando terminou a corrida, o Oscar ainda hablou, né? Defendeu o colega, defendeu a equipe. Porque o que aconteceu? Antes, na sprint desse fim de semana, o Oscar, ele sofreu a punição contrária do Lando, se não me engano. Então, sim, ele foi... Então, assim, se o Lando sofreu a punição por ter ganhado uma vantagem de fora da pista, o Oscar foi por ter tirado alguém. Eu não me lembro como é que foi na sprint. Que foram aquelas aspas que ficaram bem ditas na época, que era do Oscar dizendo, quem sabe a gente pega as regras da NASCAR pra gente, já que as da Fórmula 1 não a gente depois se nada. entende no pit. Lembra? Sim. Tipo, eram umas coisas meio assim. Mas eu não acho que a bondade ainda reine. Não, porque... Inominável. Eu acho que até agora a gente tem visto um comportamento, veja, um certo coleguismo da parte da McLaren, que foi importante, algo que a equipe prezou o ano inteiro pra decepção mas que é mais de falado fãs. do que... Não, e é um comportamento, tipo assim, se eles não fizessem até certo ponto, ia ser uma coisa tipo, o fulano é um filho da puta, sabe? Sim. Ia ter essa coisa, não, o fulano é um chorão. Uhum. Não tô dizendo que não tenha, porque tem, mas assim, seria muito mais do que já é. Então, eu acho que agora que eles estão nesse momento de ter conseguido firmar o campeonato dos construtores, eu acho que muita gente, inclusive eu, tô um pouco com uma expectativa que talvez nem se solidifique tanto assim,
Mas eu acho que foi criada essa expectativa de, tudo bem, não precisa, entre muitas aspas, trabalhar em equipe agora. Não precisa mais ser um ótimo colega. Não precisa mais construir os construtores. Exatamente. Agora, tu não bater no teu colega é mais por uma certa... uma consideração. E pra preservar a tua corrida. E por uma consideração, tipo assim, é pra não prejudicar a tua própria equipe. Mas assim, então tu acha o jogo de equipe está fechado, sabe? Então tu acha que vai ter um Oscar e um Lando bem diferentes? Então, ou tu torce pra isso? Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que não necessariamente significa que eles estarão muito diferentes, porque eu não acho Eu acho que o Oscar vai estar muito diferente. Eu acho que o Oscar deve estar com aquela chavinha virada do tipo, eu sou um cowboy sozinho aqui, sabe? Eu adoraria isso. Eu adoraria isso. Tu acha que não? E se isso acontecer, eu vou achar excelente. A questão é que eu acho que nenhum dos dois é tão apocalíptico assim. Se fosse um Fernando Alonso da vida... Um Max, eu tenho certeza que o comportamento ia mudar. Eu acho que eles... Um Hamilton. Eu acho que os dois pilotos, o Lando e o Oscar, eles não são tão apocalípticos assim pra dar tanta diferença. Eu acho que, tudo bem, agora não tem mais função de ordem de equipe, troca de posição com fulano. Eu acho que a McLaren vai continuar defendendo as Papaya Rules até o fim, tá? Eu acho que pra eles não vai ter caído Team Orders ou Papaya Rules. Eu acho que eles vão manter o discurso da forma como convier. O André Stella falando, que eles vão seguir trabalhando normalmente. O que eu acho que vai mudar agora é o interesse dos pilotos. E assim, eu adoraria ver e honestamente um Lando também, sabe? Porque os dois acabam se prejudicando por essa dinâmica. Sim. Mas assim, eu adoraria ver os pilotos agindo de uma forma um pouco mais egoísta. Porque eu acredito muito que pra ser campeão mundial, tu tem que ser egoísta. Na verdade, pra tu conseguir coisas grandes, tu precisa ser desequilibrado, de uma certa forma. Não, eu não tô falando num sentido ruim, de ser uma pessoa ruim. Mas assim, agora não é a hora deles irem aos almoços de família. Sim. Não é a hora deles priorizarem se vão comprar um terreno aqui ou... em Embé, entendeu? Não, tipo assim, não é hora de pensar em outras coisas, entendeu? Não, eu concordo. É hora de pensar nisso. E pensar no campeonato de pilotos envolve somente pensar em cada um. Sim, não vai o Oscar agora lá pedir a Lily em casamento, né? Entende? Não, com certeza. É isso aí que tá trancando o Jorge. Se não é assim... O Jorge, ele tá esperando sair o contrato pra ele tomar outras decisões financeiras da vida. Assinar outros contratos, que isso é certo. Mas eu realmente acredito que eles precisam ter uma postura individualista. No momento em que o campeonato da equipe já tá ganho e que agora é entre um ou outro. Eu achei injusto, por exemplo, o que aconteceu com o Max e o Lewis, por exemplo, em 2021. Botar uma coisa que, assim, mesmo que tu seja muito fã do Max, é meio esquisito o que aconteceu ali, né? Eu vou usar a regra que eu costumo usar quando eu acho que é pênalti ou não pro meu time, tá? No futebol. Tá. Porque, mão na bola, bola na mão, as regras estão bem estranhas, assim, né? Sim. O VAR atrapalha bastante. Então, por exemplo, assim... O VAR atrapalha bastante. Tu olha pro lance. E aí é o adversário, tá? Uhum. Se fosse pro meu time, eu ia achar que era ou que não era. Sabe? Sim. Eu acho que é meio isso. Tipo assim, tá, peraí. Se fosse pra mim, isso ia valer ou não ia valer? Não, exato. Mas assim, mas é isso que eu tô pensando. Tudo bem, foi uma questão que favoreceu o Max em 2021, por exemplo. Se desfavorecesse. Será? Exato. Tipo assim, nossa, se o Max fosse um cara muito gente boa, muito não sei o que, ele fosse lá, tipo, ai gente, não acho certo essa forma aqui como eu fui campeão. Óbvio que ele não vai fazer isso, claro sabe? Que não, nenhum deles Óbvio faria. Que não. Então eu acho que a gente precisa um pouco, que eles se imponham um pouco, sabe? Personalidade. E eu acho que as pessoas têm uma expectativa maior em relação ao Oscar pra fazer isso do que sobre o Lando. Porque bem, ele acabou ficando com essa reputação de ser implacável, de pensar com a própria cabeça. Da mesma forma como a reputação do Lando de ter um comportamento mais infantil, mais resmungão, não é verdadeira. Eu acho que também não é tão verdadeira assim essa impressão que as pessoas têm em relação do Oscar. O que muda aqui é a expectativa que as pessoas criam em relação a isso. Sim, agora, por exemplo, eu acho que também tem uma questão de personalidade que não tem como a gente mexer muito. Tem vários aspectos que é possível, né, que a pessoa se lapide ao longo da vida. Mas, por exemplo, assim, o Max, ele tem essa personalidade de, tipo assim, de ser uma figura por si só. Sabe? Um Lone Ranger, né, gente? Tipo um pra seguir as nossas analogias western, né? Do Velho Oeste aqui. E eu acho que nem todos os da dupla, eu acho que eles não detêm necessariamente essas características, entende?
Não, honestamente, eu acho que o que mais se aproxima seria o Oscar, Sim, por exemplo. mas se aproxima, entende? Precisa mostrar algumas coisas que ainda não mostrou. Exatamente. Não é falar que tem ou que não tem. É que não foi mostrado ainda. Por exemplo, pra não falar só dos papaias, um campeão mundial que eu acredito que não tem essa postura que o Max tem é o Hamilton. O Hamilton não tem esse jeito, sabe? Eu acho que é diferente. Como que tu acha que é diferente? Por exemplo, o Alonso tem. Sim. Eu acho que é uma questão de jeito da pessoa, sabe? De postura. Sim. Eu da faço forma, o meu e ponto final. Da forma como declara isso, como torna as coisas públicas, sabe? Eu entendo o que tu quer dizer. Eu acho que tem esse componente externo. Sim. Sabe? De como cada um deles mostra isso. Sim, e não é necessariamente sobre tu contar com a colaboração de um colega de equipe, porque isso todo campeão mundial conta. E não isso é aí também sobre ser bom ou ser ruim, entende? Veja, porque eu consideraria, talvez fique um pouco abstrato demais, mas entrando nessa tua conversa, eu consideraria, por exemplo, o Sebastian, ele tem um perfil mais Hamilton. É. Ele não tem essa coisa solitária. Ele conta e muito com um colega de equipe. Não Sim. quer dizer que ele teve um ótimo relacionamento com um colega de equipe. Exato, exatamente. É sobre a postura de, tipo assim, eu vou envolver essa pessoa na articulação pra eu ser campeão ou eu não vou? Sim. O Fernando Alonso vai lá meio sozinho. Sim, por exemplo, o Leclerc. Sim, e gente, pelo amor de Deus, não é 880. Não quer dizer que É. ninguém nunca ajuda os outros pilotos a serem campeões. Não, pelo amor não de é Deus. isso. É sobre a postura e é um pouco a expectativa que o piloto tem, eu acho, sabe? Eu também acho. Mesmo que o Checo tenha ajudado e muito o Max, eu não acho que o Max tenha a expectativa de que qualquer pessoa ajude ele a ser campeão mundial. Aham. E isso pra mim, por exemplo, é uma dificuldade que eu tenho de ver no menino Leque, sabe? Isso era uma dificuldade que eu tinha em relação à dupla antiga da Ferrari, do Leque e do Carlos, Sim. e que eu também tenho em relação à dupla da Williams. Sim. Porque pra mim, a dupla da Williams é uma ótima dupla para a construção do carro. Sim. No momento em que começar a dar bom, eu acho que o álbum tem uma personalidade forte de campeão. E eu acho que o Carlos também vai querer assumir o lugar dele. Que cada um enxerga. Então eu acho que eles não são uma boa dupla pra vencer na Williams. Eles são uma ótima dupla para construir. Entende? Sim. Dito isso, queremos que eles vençam na Williams. Dito isso, pode começar a rinha. Fiquem bem à vontade, já teve É, pódio. o James Vowles já é bem traumatizado com isso, graças a Deus. Ouvi Ele vai dizer saber que o que Luke fazer. Browning vai substituir o James Vowles agora. Ah, é! Breaking. O George, eu acho que ele se enquadra um pouco, porque mesmo que ele esteja Ele sendo... tá lutando sozinho pelo contrato dele. Não, exatamente. Mesmo que, tipo, tem um relacionamento ok com os colegas de equipe, joia. Mas, assim, tem mais alguma coisa que ele possa fazer por conta própria pra garantir um contrato pro ano que vem? Não, ele tá fazendo tudo A que ele campanha dele tá, tipo, excelente. pode. Aham. Mas tu acha que ele vai ficar sem contrato? Não, eu não acho que ele vai ficar sem contrato. Ah, tá, que bom. Tomara que não. Tomara que não, né? Mas a real é que faltam 6 corridas. E assim, já era pra ele e pro Kimi estarem assinados há muito tempo. E eu acho que o Toto tá querendo vencer eles No cansaço. eu acho que o Toto tá querendo vencer eles no cansaço. Exatamente. Feio, né? Acho feio. Feio, porque Porque é uma desvalorização, né, do atleta. é uma desvalorização do atleta. Especialmente numa campanha como a que o George tem feito. O Kimi, eu entendo que ele é um novato. Ele não tá entregando tanto quanto ele poderia. Não sei o quanto o carro não tá excelente, né? Enfim. E eu acho muito Mas- legal de pensar, porque assim, a gente tem o Driver of the Day, que no fim da corrida, nas últimas voltas, todo mundo pode votar em quem foi o piloto da corrida pelo critério que quiser, né? Enfim. E eu acho que se eu tivesse que escolher o piloto da temporada até agora, eu escolheria o George. Eu também. Porque como piloto, eu acho que ele foi o que mais ultrapassou as expectativas que todo mundo tinha em relação a ele. Sim. E ele entregou uma performance excelente com o material que ele tinha. Pois é, se sou eu que falo isso, O quê? Eu tô concordando contigo, Luísa. eu amei. Porque assim, o Max também fez. E os Sim. McLaren, tá, com certeza. Mas assim, o George, eu acho que ele excedeu as expectativas de todo mundo. E eu não consigo dizer uma coisa que ele poderia ter feito a mais. De certo ele podia estar liderando o campeonato, vamos ver, né? Mas assim, eu acho que, pelo que eu vi, os boatos de que as coisas que ele quer incluir no contrato dele, ele quer diminuir um pouco responsabilidades de mídia. É. E ele quer também... Din-din. É exatamente, o que todos nós queremos, né? Como é que falou Alcemar? A mascada infinita. A mascada infinita. Isso aí. E não, nada de ser algo super excepcional. Eu tenho certeza que o Toto tá acostumadíssimo de negociar isso com o Hamilton, por exemplo. Por favor! O E- Hamilton tem a fama de ter sido, tipo, o contrato mais difícil do mundo, né? Tipo assim, Aquele último que ele fechou com a Mercedes, eu lembro que também ele que demorou muito. É, exato. E- E o Hamilton tinha esses mesmos
Na verdade, Ele tinha até mais questões, né? É, Porque ele tinha várias questões de representatividade, de diversidade, na equipe. tipo, DEI, esse tipo de coisa. Mas ele, basicamente, eram os compromissos de patrocinadores, né? Que ele fazia muito poucos. Sim, eu acho que por muito tempo ele teve o contrato mais caro da Fórmula 1. Aham. E... Tá, mas olha só. A gente já falou dos bons, a gente já falou dos maus, agora falta a gente falar dos feios. Então, então eu queria saber... Vocês estão gostando das analogias de cowboy? Por favor, nos enalteçam. Ou não, a boa notícia se não estiver gostando, daí não enaltece. A boa notícia é que no próximo episódio já não vai mais ter, porque Não já vai vai- ser México Vibes, né? Então, A gente ama a Corrida do México também. É. Tá, mas olha só, isso eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, que eu queria conhecer a opinião de vocês também, mas vou te perguntar a tua, Gi. Minha opinião. Veja. Quem são os feios da Fórmula 1? Não, Quer a não. lista? Não. Brincadeira. Ó, uma questão sincera. Como será que os papaias vão reagir com um favorecimento explícito da equipe? Considerando que a McLaren Tu decida... diz os próprios pilotos. Não. Tô falando os fãs. Os fãs. Os fãs do time McLaren, tá? Como os fãs da McLaren vão reagir a uma escolha explícita de um dos pilotos, se isso acontecer. Com todo respeito ao pessoal religioso, vai ser um inferno. Vai. Porque vai ser o que já tá acontecendo agora, o discurso online que a gente já tá vendo agora, vezes 10. A gente tava conversando sobre isso outro dia. A postura da McLaren de aquecer os fãs nessa temporada, ela foi muito efetiva quando a gente for considerar o engajamento das pessoas. Então, sim, os fãs da McLaren, eles estão muito ativos engajando com a equipe, sim. Sim. Mas a McLaren tomou essa postura de polarização que não foi algo muito inteligente. Porque agora não existem mais os fãs da McLaren, agora existem os fãs do Lando e os fãs do Oscar. E de uma certa forma, pelo que eu vejo na internet, meio que os fãs do resto do grid estão meio que do lado do Oscar também. Sim. Mas assim, o que acontece? Eu acho que tá um ambiente bem complicado pra Vocês fãs da sabem o McLaren. que isso quer dizer, né? Que provavelmente o Lando vai ser campeão mundial. É. Quanto mais odiado. Sabe o que isso quer dizer, né? É porque, eu vou te dizer, tá? Eu, como uma pessoa que gosta da McLaren, mas que nenhum dos meus pilotos favoritos está lá necessariamente, e como alguém que acredita que o Oscar Piastri é o próximo campeão mundial, Tu acredita que é o Oscar? eu acredito que o Oscar é o próximo campeão Eu mundial. achei que tu tava achando que ia ser o Lando. Mas Mas... eu acredito que se a McLaren for escolher um primeiro piloto, se eles forem fazer um favorecimento, eles vão favorecer ao Lando. Seja isso explícito, seja não. Tá, eu entendo, mas eu discordo de um pequeno detalhe. Primeiramente, eu acho que, de forma explícita, eles não vão favorecer ninguém. Tipo assim, eles não vão dizer, olha, agora a gente vai apoiar o fulano, porque aí eles vão ter o grid inteiro e os fãs do grid inteiro contra eles. Tu acha? Então, assim, olha, porque vai ser essa coisa, parabéns. Tu tem os dois principais candidatos ao campeonato e tu acabou de tirar toda a graça da competição, porque agora a gente já sabe quem vai ganhar. Sim. Eu acho que ponto final. Ai, mas porque o Max ainda pode ser campeão, porque não sei quem. Mais ou menos, Ai, o Jorge também. Mas assim, Vê 5, 6 DNF da McLaren e da Red Bull, o que acontece pro vê o Jorge. que acontece. Mas assim, vamos ser realistas, né? Tá entre os dois pilotos da McLaren. Tá. Então, assim, se a McLaren escolher um deles, pô, acabou a graça da competição pro resto do ano, sabe? Sim. Isso, e eles não Sendo vão que fazer pra isso. muitas pessoas, meio que já até acabou agora mesmo, né? Sem nem eles Sim. fazerem. A McLaren, a única chance que eles teriam de assumir um primeiro piloto seria se 5 meses atrás a disputa fosse entre um piloto deles e alguém de uma outra equipe. É. Agora, eles não vão mais assumir alguém. Agora, se eles forem assumir internamente ou de forma oculta um favorecimento, vão favorecer o Lando. Eu concordo. Porque o Lando tem mais tempo de casa, o Lando, enfim. Sim. Tá, dito isso, o que esperar de Austin? Ai, tu quer falar de um ponto de vista assim de disputa? Não, eu quero saber, por exemplo, ó, eu sei que a Pirelli não vai levar compostos consecutivos de novo. Mais uma e vai vez, ser um né? calor desgraçado. Vamos falar de pneu, pessoal? Vamos falar de pneu. E tem sprint, ou seja, só tem um TL caso alguém queira fazer algum teste. Ai. Vamos por partes. Então, assim, ó, começando que tem isso que tu falou, que a Pirelli vai pela segunda vez no ano não levar compostos consecutivos. O que isso significa? Porque, assim, a Pirelli tem do pneu duro ao pneu macio 6. Ela tem Sim. 6 tipos diferentes. Então, quando a gente vai assistir uma corrida, a gente sempre repara que as equipes podem escolher pelo pneu macio, médio e duro. Mas, dentre esses 3 pneus, na verdade, tem 6 diferentes, que é o C1, C2, C3, C4, C5, C6, que a Pirelli escolhe. Nesse fim de semana, os pneus vão ser o C3, C4 e C5.
Nessa semana vai ser o C1, C2 e C3. E normalmente é uma sequência. Normalmente é uma sequência. E eles escolhem isso de acordo com essa pista. Olha, essa pista realmente precisa de pneus mais duros, então a gente vai usar C1, C2, C3. Não, essa pista aqui a gente precisa de um pneu com mais aderência, então vai ser C4, C5, C6. Sim. Enfim. E o C6 costuma ser o terror deles, né? Eles odeiam correr de C6. Eles inventaram de trazer o C6 esse ano, tá tenso o negócio. Sim. O que acontece? Em Spa eles fizeram isso também. Mas nesse fim de semana, quais são os pneus que vão chegar em Austin? C1, C3 e C4. Eles pularam o C2. Vai ter uma diferença maior entre o pneu duro. O pneu duro vai ser mais duro. Por que que eles fizeram isso? Porque Austin é tipicamente uma corrida de um pit stop só. E é uma corrida em que as equipes costumam confiar bastante num pneu duro para uma performance longa. Então, o que que eles fizeram? Eles quiseram deixar... Mais difícil fazer uma parada só. Exatamente, porque o pneu mais duro, um pouco mais duro do que o que as equipes gostariam, ele vai ser um pouco mais lento, ele não vai trazer a performance talvez que o pneu não duro valha ideal. tanto a pena por um bom pneu duro. Vale a pena fazer 2 paradas, porque a Pirelli tem essa inclinação a querer que tenha mais paradas, porque isso deixaria a corrida mais dinâmica. A gente já falou sobre esse prisma de muitas vezes, né? Eu vou falar de um jeito bem amador, mas é porque eu sou amadora, né? Falando disso. Ainda bem. Mas a Pirelli, ela quis deixar o pneu duro um pouquinho mais complicado para as equipes, pra ver se eles não arriscam usar compostos mais macios e aí fazer mais pitstops, né? Sim, perfeito. Dito isso, acho que vão fazer? Não acho. Eles também não têm acho que não, isso. eles não têm feito, Eu acho que eles devem largar tudo de médio. Não tudo, a maioria deve largar de médio. Sim, e na real, em Spa, a Pirelli já tentou fazer isso, só que eles não conseguiram muito administrar essas coisas porque choveu, né? A gente não conseguiu ver esse plano da Pirelli em ação porque todo mundo largou de intermediário. Exatamente. E na hora que eles foram trocar pra pneu seco, todo mundo trocou pra médio e aí já terminou a corrida. Sim, e a pista em si, o circuito de Cota, é uma pista muito legal. Ela é um circuito relativamente novo. E eles têm vários aspectos, assim, de terem se inspirado em outros circuitos do calendário pra fazer as curvas, né? Exatamente. Tem toda uma questão que o pessoal tem implicância com circuitos mais novos, que, não, circuitos dos anos 2000 não são bons. Tarará. Eu acho que essa corrida entrou no calendário em 2012, se não me engano. Sim. E eles têm um pedaço que é inspirado em Silverstone, um pedaço que é inspirado em Suzuka. Lembrando que os Estados Unidos já tentaram muitas vezes colocar os grandes prêmios de Fórmula 1 no seu país. E eles tiveram muitas tentativas frustradas. Eles tentaram colocar em Indianápolis. Já teve Las Vegas há muito tempo atrás. Exatamente. Então, Austin, além de ser um circuito muito querido pelos americanos e os pilotos também gostam de correr lá, ele foi o primeiro circuito que deu muito certo, digamos assim. Exato, exatamente. Né? E tem a curiosidade que todos os anos a gente fala, que eles correm em sentido anti-horário. Exatamente. Então é um desafio pros pescoços. Exatamente. O pessoal sempre pergunta qual é a diferença de correr no sentido anti-horário ao invés do sentido horário. Na real, não tem. A diferença é o quê? Que a maioria dos circuitos do calendário da Fórmula 1 são no sentido horário. Então, o pescoço tá acostumado a virar sempre pro mesmo lado. E eles fazem um treinamento muito forte de sustentação de tronco, né, de pescoço, e acontece em função da força G, que é uma força muito forte, que imprime no corpo do piloto em função da alta velocidade. Naturalmente, acontece que eles são mais treinados para a direita. Isso é uma coisa que eles sempre falam, que tudo bem, tu pode treinar o pescoço, mas nada treina o pescoço tanto quanto tu tá no carro Exatamente. andando. Então, assim, no momento em que eles andam, na maior parte do ano, em circuitos no sentido horário, quando eles vão correr num circuito anti-horário, o pescoço ele vai mais pro outro lado. Sim, e é um lado que o pescoço não é tão forte, não é tão acostumado. Mas é um circuito que tem um desgaste físico, né? E o desgaste de pneus naturalmente vai acontecer de forma inversa, mas acontece da mesma forma. E é um circuito que dá pra rolar umas ultrapassagens legais, né? Sim, é um circuito, inclusive, que os pilotos gostam muito de correr. É uma pista larga, então tem espaço pra todo mundo. E eles estão vindo de bastante circuito de rua, então agora acho que pra eles vai ser bom voltar a correr em autódromo. É verdade. Tem que se ligar que esse final de semana começam os horários das Américas, então a corrida é de tarde, Exato. A classificação é de tarde, a sprint é da tarde, o que mais? Treino livre. Os europeus estão tudo reclamando que para eles vai ser de noite. Não tem problema, né? Faz parte, né, amigos? Aguentem firmes, amigos. Vai dar tudo certo. Tá, vamos apostar? Eu quero saber o que tu tá achando pra sprint e pra corrida. Tá, antes de eu dizer quais são os meus pódios, já se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, avaliem o nosso podcast no Spotify, gente, por favor. E deixem as apostas de vocês também nos comentários. Bom, eu tô querendo muito, até eu respondi isso na caixinha essa semana no nosso Insta, que eu tô querendo muito mais um pódio inédito, assim, uma coisa mais atípica até o final do ano. Tu tá sempre querendo isso. Eu tô sempre querendo, mas eu queria muito o Gabriel no pódio até o final do ano, né? Sim. Mas o Gabriel que está de aniversário hoje! Terça-feira! É verdade!
Parabéns, Bibi! Você está vendo o podcast ao meio-dia, então com certeza você já viu a nossa homenagem que nós pro fizemos Bibi. pra ele. E se não viu, vá lá ver no nosso Instagram e também no TikTok. É isso aí, galera. Mas eu queria muito o Gabriel no pódio, mas eu vou deixar pra botar o Gabriel no pódio do Brasil. Será? Então, eu vou colocar um pódio de sprint de Jorge P1, Ai, que tudo! tá? Vou colocar Lembra das McLaren. o Leclerc P2 e o Lando P3. Olha! Porque daí isso aí tu já imagina a quali como é que fica depois disso, porque a sprint vai ser antes da quali, Sim. tá? Tenso, Aí, tenebroso. a corrida do domingo, eu vou colocar P1, Oscar Piastri, Ó, legal. P2, Max Verstappen, P3, Lando Norris. Gente, é o que eu queria no campeonato, né? Eu falei pra Amo! vocês no outro episódio do meu sonho secreto de que alguém fique entre os papaias no campeonato. Sim. Né? Mas enfim, Não vai acontecer, né? não vai acontecer. Eu acho. Eu tô muito incerta quanto a como ter ganho os construtores vai, de fato, afetar os meninos papaya, tá? Sim. A galera da tenebrosa, da inominável. Isso aí. Tenebrosa, inominável. Diga você qual o apelido que você está dando sabe. pra aquela equipe. Então, assim, eu adoraria ver uma super reação, sabe? Aham. E eu acho que se Um cropped, assim. Quem vai botar o cropped? Eu acho que se alguém for botar um cropped, vai ser o Oscar. Eu também Eu acho. acho, tá? Então, assim, Por esse aspecto de personalidade que a gente tava falando. sim. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou botar... Lá vem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer papaya ganhando as duas corridas, mas eu vou botar cada corrida um, tá? Ah, entendi. Então eu vou botar na sprint, que ganha menos pontos, né? Brincadeira. Não, mas na sprint... Só deixa eu fazer uma conta aqui, pessoal, rapidinho. Sim. Na sprint eu vou colocar Lando, Oscar e Leclerc. Legal. Leque venceu ano passado na gente. Vocês viram que ele tá de chapéu de cowboy? Olha aqui que show. Eu amei, tá? Esse meu casaco aqui meio cavalos vermelhos, meio Ferrari, né? Aham. Foi a tentativa. Da onde ele é? Ele é da Farm. Ele é da né? Farm. Ele é muito lindo. Eu esse usei casaco. ele no episódio de Austin do ano Do ano passado também. Que foi no episódio 33, né? Lembra? Gente, da canção? que momento icônico, né? Isso aí é sensacional. Mas é que pra mim é a minha roupa mais de cowboy, né? Então quem tá ouvindo pelo Spotify saiba que eu tô vestindo um casaco cheio de cavalos vermelhos. Aí, pra corrida, eu vou colocar Oscar, Lando e Max. Ai, legal. E que Deus abençoe. E que Deus abençoe, eu quero ver o que vai acontecer. Eu tô muito curiosa, porque assim, a gente tá meio que não aguenta mais ver essas briguinhas de internet sobre a McLaren. Eu, pelo menos, não aguento mais. Eu também Mas não. agora eu tô curiosa pra ver, tipo, de fato, o que vai acontecer na realidade, sabe? Sim. Se vai ter uma mudança de postura, eu acho que, infelizmente, vai ter uma coisa bem mais sutil do que a gente gostaria. Sim. Mas eu acho que os ares vão mudar. Nem que seja por um ponto de vista de pressão, sabe? Sim. Gente, comentem aqui os pódios de vocês também. Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, dê like no vídeo. Se estiver no Spotify, avalie nosso podcast. A gente se encontra toda terça-feira ao meio-dia por aqui. E 24/7 no Instagram e no TikTok. Nós somos o @BeFastPodcast em todas as redes. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê na terça da semana que vem. Um beijo. Tchau!